pessoal, estamos de volta aqui com o curso de Elementos de Álgebra. A gente está estudando um pouquinho da interação entre grupos e geometria. Então a gente estudou um pouco do conceito de ação de grupo e aí a gente viu como que esse conceito de ação de grupo permite a gente estudar objetos geométricos e suas simetrias, mas a gente ainda fez isso de um jeito preliminar e um pouco abstrato. Então hoje a gente vai fazer isso de um jeito bem mais concreto, estudando grupos de simetrias que são muito presentes na matemática, que são os grupos de isometrias do plano e do espaço euclidianos. Vamos dar uma olhada? Então, a gente vai definir o que é uma isometria do plano. Então, uma isometria do plano, aqui o plano para a gente é o plano euclidiano, né? Você pode pensar como R2, pares de números reais, que é o plano coordenado usual, mas o importante é entender que aqui a gente está pensando que o plano tem uma função distância entre os seus pontos, que é a função distância usual entre pontos no plano, né, da geometria euclidiana ou da geometria analítica, tá bom? Então, uma isometria do plano euclidiano é uma função do plano nele mesmo que preserva a distância entre pontos. O que isso quer dizer? Que se você tem dois pontos no plano euclidiano, vamos chamar esses pontos de P e Q, esses pontos têm uma determinada distância entre si, tudo bem? Daí você aplica a função f para estes pontos. O ponto P vai ser levado num outro ponto chamado f de P, né, a imagem dele pela função f, e o ponto Q vai ser levado num outro ponto chamado f de Q, que é a imagem do ponto Q pela função f. Essa função vai ser uma isometria quando a distância entre f de P e f de Q for igual à distância original entre P e Q para todos os pontos P e Q do plano. Ou seja, a função f ela pode trocar os pontos do plano de posição, mas ela não pode alterar a distância entre os pares de pontos. Então, a distância, a definição formal é a distância entre a imagem de dois pontos, a distância entre f de P e f de Q, é a distância entre os pontos originais, é a distância entre P e Q, quaisquer que sejam os pontos P e Q. Tudo bem? Maravilha. O que é legal é que, e como que isso se encaixa com o nosso curso de elementos de álgebra, é que se você olhar para o conjunto de todas as isometrias do plano, com a composição, né, com a operação dada pela composição de funções, você vai ter um grupo. Ou seja, vamos lembrar o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que se você compõe a composta de duas isometrias é uma isometria, então no conjunto de todas as isometrias existe uma operação binária, que é a composta de funções. Quando você compõe duas isometrias, você ganha uma isometria, isso é uma operação binária, né? Uma operação no conjunto de isometrias. A composta de funções é associativa, tem identidade, porque a identidade é uma isometria, né? A função que não faz nada com nenhum ponto, automaticamente preserva a distância entre todos os pontos. E um fato não trivial, que se você inverte uma isometria, a função inversa de uma isometria é uma isometria. Aqui, na verdade, está embutido mais uma afirmação, né, que as isometrias são inversíveis e a inversa de uma isometria é uma isometria, tá bom? Então, esse é um fato legal da geometria euclidiana plana, no caso, né, que todas as isometrias do plano constituem um grupo. Muito bem. Bom, eu acredito que vocês vão perceber nos próximos exemplos que a gente é bem familiar com quase todas as isometrias do plano, de fato. Então, uma isometria bem comum no plano é a translação na direção de um vetor. É você simplesmente fixar um vetor e transladar todos os pontos do plano na direção deste vetor. Então, aqui eu ilustrei para vocês o efeito de uma translação por um vetor V num triângulo com vértices ABC. Né? O que a translação... Deixa eu desenhar nos vértices até o vetor. O que a translação faz? Ela translada o ponto A para um novo ponto A', o ponto C para um novo ponto C', o ponto B para um novo ponto B', e as distâncias entre A e B, entre B e C e entre A e C se mantêm após essas translações, mostrando a ação de uma translação num triângulo do plano. Mas é claro que essa translação age em todos os pontos do plano, né? Então,
é uma função do plano no plano que simplesmente translada numa certa direção. Aqui do lado você pode ver uma figura que tem simetria translacional, né? Então são duas figuras de fato com simetria translacional. Se você transladar essa pessoa correndo e essa pessoa correndo e essa pessoa correndo por um mesmo vetor, você vai ganhar uma figura cuja simetria nasce através da aplicação sucessiva de translações. Né? Eu pego uma figura, translado uma vez, translado de novo pelo mesmo vetor, ou seja, na mesma direção e no mesmo sentido, translado de novo e assim por diante, aparece uma figura com simetria translacional. Aqui também é uma figura com simetria translacional, né? Este pedaço da figura aqui, transladado, produz uma nova cópia deste pedaço da figura e assim por diante, e aparece uma figura que tem simetria translacional. Então, translações preservam distâncias. Você tem dois pontos, translada os dois pontos na mesma direção, do mesmo jeito, por um mesmo vetor, você ganha dois novos pontos que estão na mesma distância. Rotações em torno de um centro, né, em torno de um ponto O, por um determinado ângulo não nulo. Isso também preserva distâncias. Então, o que a rotação em torno do ponto O faz? Pega o ponto A e, mantendo a distância do ponto A até o centro O, rotaciona este ponto por um determinado ângulo θ. Né? Então, é uma rotação centrada no ponto O por um determinado ângulo θ. Se você tem dois pontos, então eu vou ilustrar aqui, uma rotação em torno deste ponto O. Se você tem dois pontos, P e Q, que tinham uma determinada distância entre si, e aí você faz a rotação destes pontos em torno deste centro, né? Se você faz a rotação destes pontos em torno deste centro, você vai ganhar outros dois pontos novos, cuja distância entre si é igualzinha à distância que eles tinham antes. Fazer um movimento de rotação em torno de um centro, também é uma isometria, também não altera distâncias. E aqui você tem duas figuras, essa estrela e essa estrela um pouco mais chique, que tem simetria translacional, que tem simetria rotacional. Se você rodar essa estrela aqui por um determinado ângulo, você vai obter uma nova cópia da própria estrela. Né? Se você rodar essa figura aqui por um determinado ângulo, você vai obter uma nova cópia dessa mesma figura. Então, são figuras com simetria rotacional. Uma outra simetria do plano é a reflexão numa reta. É simplesmente, como ilustra esse desenho aqui, você pensar que a reta é um espelho no qual os pontos vão ser refletidos. Né? Então, se você tem um ponto no plano, você liga este ponto perpendicularmente a esta reta, que é o espelho da reflexão, e aí você continua, você passa deste ponto de interseção com a reta pela mesma distância que levou para você chegar até a reta. Peraí que vou fazer um desenho único aqui, porque esses segmentos não estão se ligando. Então, olha só, é assim que eu reflito um ponto. Eu reflito um ponto na reta R. Eu faço um segmento perpendicular à reta R e caminho do ponto até a reta e depois continuo caminhando ao longo do segmento, ao longo da reta perpendicular pela mesma distância que eu levei para chegar até a reta. Então, eu refleti o ponto. Esse ponto final é a imagem especular do primeiro, onde o espelho é uma reta R, porque a gente está no plano. Tá? Então, aqui a gente tem dois triângulos, o triângulo cinza e o triângulo azul, que são simplesmente o resultado de refletir na reta R. Né? Quando eu reflito o triângulo cinza na reta, este ponto vem para este, né? Um dos vértices do triângulo antigo vai para um vértice do triângulo novo, e isso acontece para cada um dos vértices. Né? Então, o que a gente está vendo aqui o que eu ilustrei aqui é a imagem dos vértices do triângulo por essa reflexão, e a figura como um todo ilustra a reflexão do triângulo inteiro neste espelho. E aqui a gente tem duas figuras que têm simetria dada por reflexão em reta. Né? Se eu fizer uma reta que divide o corpo dessa pessoa, né? Dessa figura que é plana, que representa uma pessoa, eu ganho a outra metade. Uma metade é a reflexão da outra. Este coração também pode ser refletido numa reta e uma metade refletida na reta dá a outra metade. Então, essas são figuras com simetria dadas por reflexão em reta. Né?
Tem mais um tipo de isometria, que na verdade é uma composição dessas duas, que a gente já conhece, mas é que eu preciso introduzir, a razão vai ficar clara, que se chama reflexão guiada. Então, para fazer uma reflexão guiada, você primeiro reflete numa reta e depois você translada numa direção paralela à reta. Então, este triângulo foi refletido na reta, o triângulo ABC foi refletido na reta L primeiro, e depois ele foi transladado na direção de um vetor que é paralelo à reta L, e isso é o que se chama uma reflexão guiada pela reta, né? Você primeiro reflete, depois translada, e a direção de translação tem que ser paralela à reta. Essa é uma figura que tem simetria dada por uma reflexão guiada. Você reflete a parte da folhinha da figura aqui primeiro na reta, depois você translada. Aí você reflete, depois translada, reflete, translada, e assim você vai construindo uma figura cujas simetrias respeitam essa isometria. O fato bem legal, a gente não vai demonstrar, tá? Mas a demonstração não é muito complicada, mas a gente não tem, a gente não vai fazer isso aqui na aula, tá? É a afirmação de que toda a isometria do plano, ela é uma dessas que está na lista. Ou ela é uma translação, ou ela é uma rotação, ou ela é uma reflexão numa reta, ou ela é reflexão guiada, ou ela é isometria idêntica, né, que é não fazer nada com nenhum ponto. Isso é um fato bem legal, pessoal, porque isso quer dizer que se você primeiro faz uma rotação, depois faz uma translação, depois faz uma outra rotação, depois faz uma nova translação, uma reflexão guiada, no final, por mais que você combine estas isometrias, aplique umas em seguida das outras, você sempre vai terminar com uma desse tipo. Você sempre vai terminar com a translação, com uma rotação, com uma reflexão em reta, com uma reflexão guiada ou com a isometria idêntica. Tá? Então, é um fato bem bacana, na verdade. E a gente diz que translações e rotações são isometrias que preservam a orientação do plano, enquanto as reflexões em retas e as reflexões guiadas, elas invertem a orientação do plano. Eu não vou fazer uma definição formal de preservar e inverter a orientação, mas eu vou dar para vocês a ideia intuitiva de que o que acontece é que se você quiser realizar uma rotação, uma reflexão ou uma reflexão guiada num plano, como se este plano estivesse dentro do espaço, você precisaria girar este plano em torno de um eixo para obter a reflexão, né? Então, se você quer refletir numa reta, o que você faz é, no espaço tridimensional, girar este plano em torno dessa reta. Depois que você gira o plano em torno da reta, você refletiu na reta. E para refletir, você precisa fazer esse movimento de girar o plano. Para rodar e transladar, você não precisa girar o plano, você só rotaciona e translada sempre sem usar essa dimensão extra, sem pensar que o plano está dentro do espaço e você tem que rodar o plano dentro do espaço para realizar a isometria. Tá? Então, essa é a classificação de isometrias entre aquelas que preservam e invertem a orientação, e o que é importante é que a composta de isometrias que preservam a orientação é uma isometria que preserva a orientação. Tá? Isso também é um fato útil aí que a gente vai usar algumas vezes. Por fim, pessoal, vamos mostrar agora grupos que nascem das simetrias de figuras concretas. Então, imagine que eu tenho um retângulo que não é um quadrado, tá? É um retângulo onde os lados realmente são diferentes, os lados não paralelos realmente têm comprimentos diferentes. Então, este retângulo tem as seguintes simetrias. Eu posso refletir nessas duas retas perpendiculares entre si, passando pelo centro do retângulo, e quando eu faço essa reflexão, esse retângulo vai ser levado para ele mesmo. É isso que quer dizer que isso é uma simetria do retângulo. E eu posso girar este retângulo por 180 graus em torno da origem, digamos no sentido anti-horário ou no sentido horário, tanto faz, e eu também vou obter o mesmo retângulo. O retângulo vai voltar para ele mesmo. E estas três operações, refletir no eixo x, que eu chamei de R'(x), refletir no eixo y, que eu chamei de R'(y), e rodar por π no sentido anti-horário, que eu chamei de ρ subíndice π, estas três isometrias formam, junto com a isometria idêntica, formam um grupo que se chama o grupo de simetrias do retângulo ou o grupo diedral D2. Eu estou tentando desenhar um π aqui, ó. Agora eu consegui. Ele ficou com duas cores diferentes, mas está bacana. Por que esses caras formam um grupo? A explicação está aqui, ó, na tabela de multiplicação. Porque se você pegar estes quatro elementos, a identidade, duas reflexões e a rotação, e fizer o produto de qualquer, a composta, né, de qualquer uma com qualquer outra, você sempre vai obter uma delas. Se você faz
Se você primeiro reflete no eixo X e depois reflete no eixo Y, isso é a mesma coisa que fazer uma rotação por π, né? Refletir, olha só, o ponto C, refletir em X, ele veio para o ponto B. Refletir em Y, ele veio para A. Isso é a mesma coisa que fazer a rotação por π, já vai levar esse ponto C para o ponto A direto, tudo bem? E, bom, todas as outras possibilidades estão desenhadas aqui, né? Por exemplo, se eu primeiro, algumas são, é um exercício legal para vocês verificar, né? Que é essa tabela de composição. Se eu primeiro aplico, por exemplo, a rotação por π e depois faço a reflexão no eixo X, eu vou ganhar a reflexão no eixo Y, né? O produto de ρπ por Rx é Ry. Então, um quadrado e suas simetrias, duas reflexões e uma rotação, dão origem a um grupo finito, que tem exatamente 4 elementos, chama grupo de Klein ou grupo de Edrall, D2, e esse é um jeito de produzir grupos não triviais, né, grupos com uma estrutura bacana a partir da geometria. A gente poderia ter pegado, por exemplo, um triângulo equilátero e suas simetrias. Então, as simetrias do triângulo equilátero aqui estão descritas do seguinte jeito. 3 reflexões em retas, que são retas passando pelo centro do triângulo e fazendo ângulo de 60 graus entre si, né? A reta tem essas 3 retas T, S e R, T e S fazem 60 graus, S e R fazem 60 graus, né? Este ângulo aqui de 180 graus está dividido em 3 partes, e aí a gente tem 2 rotações. Então, se você refletir este triângulo em qualquer uma dessas retas, você ainda vai ganhar este triângulo, você só vai ter trocado, permutado os vértices, né? Então, por exemplo, quando você reflete este triângulo na reta T, você manda o vértice B para o vértice A e o vértice A para o vértice B, tudo bem? E o vértice C fica parado, porque o ponto que está no espelho fica fixo pela reflexão, né? Os pontos em cima da reta que você reflete, não acontece nada com eles, eles vão ser levados para eles mesmos. Aqui está a tabela deste grupo. Este grupo agora vai ter 6 elementos, a identidade, 2 rotações, uma rotação por 60 graus no sentido horário, uma rotação no sentido horário e uma rotação de 60 graus no sentido anti-horário, que a gente chamou de P e Q, e 3 reflexões em retas. Estes 6 elementos formam um grupo, o produto é a composta das isometrias e a tabela de multiplicação é essa que está dada. E é bem legal vocês verificarem que realmente, olha, se eu faço uma rotação de 60 graus no sentido horário, seguido de uma reflexão na reta R, isso é a mesma coisa que fazer uma reflexão na reta S, tudo bem? É isso que essa tabela de multiplicação está dizendo. E está dizendo também que isso é um grupo, né? Este pessoal, você pode verificar que esse cara é um grupo, todo mundo tem inverso multiplicativo, etc. Tá? Inverso pela composição. A mesma coisa para um quadrado, vocês podem ver que a complexidade já cresceu bastante. Um quadrado é uma figura cujas simetrias são bem mais complicadas do que um triângulo equilátero e bem mais complicadas do que um retângulo não quadrado, né? Esse é o grupo de Edrall D4, ele tem 8 elementos, né? A identidade e mais estes 6 elementos aqui que eu descrevi, mais 7 elementos, me desculpa, que eu descrevi nos seguintes termos. 4 reflexões em retas, a reflexão na reta X, essas reflexões nas retas tracejadas aqui, né? Essa e essa, 4 reflexões em retas, e 3 rotações que, na verdade, estão descritas como compostas de uma mesma, né? Então, essa rotação por π sobre 2, o seu quadrado, né? E o seu cubo, tudo bem? Então, se você pegar essas reflexões em retas e essas rotações, você vai obter um grupo, o grupo de Edrall D4, que é o grupo de simetrias de um quadrado e que codifica as simetrias de um quadrado. Muito bem, então o ponto aqui é ilustrar para vocês de um jeito bem concreto como que a gente realmente pode ver um grupo como um objeto abstrato codificando simetrias de um determinado tipo. Então, estes grupos que a gente construiu nessa aula, os grupos de Edrais, D2, D4, o que eles fazem? Uma vez que aquela tabela de multiplicação está dada, você pode esquecer a geometria em princípio, esquecer aquele quadrado, retângulo, triângulo, mas aquele grupo está codificando
aquele tipo de simetria. E quando aquele grupo for agir num espaço, o jeito que essa ação vai ser, vai refletir o tanto que aquele espaço tem ou não tem de simetrias deste tipo, de simetrias que nascem destes polígonos, tudo bem? Então, esse é um jeito de ver que grupos realmente codificam simetrias. Pessoal, assim a gente termina a parte inicial sobre grupos. Eu agradeço muito a atenção de vocês e espero vocês na próxima aula. Um grande abraço.